Fala, meu aluno, fala, minha aluna, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Vamos lá, começando o ano de 2025, isso mesmo. Vamos lá, feliz ano novo para você, meu concurseiro, minha concurseira, meu vestibulando, meu estudante aí do Enem. Deixa só o prof ajeitar um pouquinho isso aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor assim. Aí, vamos lá, gente, olha só, vamos começar aqui então, já que estamos começando o ano, vou começar uma playlist aqui para vocês, tá? De língua portuguesa. Detalhe, tá, pessoal? Vou utilizar aqui como base a minha apostila, tá? Não é a apostila do curso Pro, tá? Até porque no curso Pro nós temos várias apostilas, não é só a parte teórica, né? A parte de exercícios também, tá? Mas eu vou utilizar aqui como norte para nós, tá? Essa minha apostila, que era de cursos antigos, tá? Até porque não faria sentido, né, eu disponibilizar tudo aqui, né, pessoal, e o pessoal do Pro lá que me pagou um valor, né, bem relevante aí, ter um material que é o mesmo que eu disponibilizo gratuitamente, tá? Mas tenho certeza que é um material muito bom e que vai te ajudar bastante, vai servir como norte aqui de todas as nossas aulas, tá? Que eu vou ir colocando, pretendo colocar muitas aulas aqui para você, porque não um curso rápido aí, completo de língua portuguesa, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, eu já vou colocar aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho, pessoal. Eu vou fechar essa janela, senão vai ficar muito lento aqui o sistema. Então, vamos fechar, vamos fechar. Aí, beleza. Tá? E vamos, então, aqui para a nossa apostila. Apostila, apostila, apostila. Se você quiser essa apostila que eu vou utilizar aqui, tá, pessoal? Que hoje ela tem, deixa eu ver aqui, 153 páginas, tá? Uh, por favor, entre no canal do outro, que está aqui no link da descrição, tá? Entra lá que lá eu disponibilizo para você, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Cadê? Vamos, produção, vamos, Pederneiras, primeiro dia do ano, não tá querendo trabalhar, né? Sem vergonha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, então, como eu falei, eu vou utilizar, então, tá? Essa nossa apostila aqui como, né? O nosso guia, tá? Eu não vou começar pela primeira parte, que fala de fonologia, vou deixar para falar de fonologia mais além, até porque eu venho falando muito de fonologia aqui no canal, se você procurar em alguns vídeos você vai encontrar bastante coisa de fonologia, tá? Então eu vou começar a partir do item 2, que são as classes gramaticais, depois a gente entra na sintaxe e assim vai, tá? Só que olha só, é muita coisa, então te prepara que vai vir aí, tá? Vários, vários e vários vídeos para você, tá bom? Então, vamos lá, gente, olha só, morfologia, primeira coisa, tá? Tá? E não se preocupe que eu vou escrever bastante, né, pessoal? Você me conhece, tá? Eu só vou usar, de fato, isso aqui como de novo, um guia, um norte pra gente, tá? Então, a morfologia, tá? Morfologia, ela trabalha basicamente com duas coisas, são as classes gramaticais e os processos de formação de palavras, tá? Processo de formação de palavras e classes gramaticais ou classes de palavras é o que a nossa morfologia vai trabalhar, tá bom? Então, quando a gente fala então de classes gramaticais, né, gente, tá? Principalmente considerando depois o valor sintático que eles desempenharão. Como assim o valor sintático, Dani? Vai ser o valor disso aqui tudo que a gente vai estudar dentro de uma estrutura oracional. Então, dentro da oração, a gente vai ver que o substantivo desempenha uma determinada função, que o adjetivo desempenha uma determinada função, que o artigo desempenha uma determinada função, e isso a gente chama de função sintática, tá? É o papel que determinadas palavras ou classes gramaticais vão desempenhar dentro de uma estrutura oracional. Mas isso a gente vê depois, agora a gente vai falar basicamente das classes gramaticais, tá? Quais são? Bom, a gramática, gente, ela vai dividir essas classes de palavras em 10, tá? Que é substantivo, né, que é a palavrinha que indica um nome, o artigo, que é um determinante, ou seja, a palavra que acompanha o substantivo, né, o, a, os, as, uma, uns e umas, o adjetivo, que é a palavra que a gente gosta de dizer que ele caracteriza, né, tá, que ele qualifica, eu não gosto do qualifica, caracteriza sim, tá, caracteriza, até porque uma característica pode ser positiva ou negativa, então tira o qualificar, coloca caracteriza. Numeral, que vai indicar quantidade, ordem, divisão, multiplicação. O pronome, que são palavrinhas que acompanham um substantivo ou que vem no lugar de um substantivo. Exemplo, meu, teu, seu, aquele, aquela, este, esta, e assim vai.
A parte de verbos, que nem se fala, né? Uma parte bem extensa e bem longa, né, gente? Advérbios, que são as palavras que indicam circunstância, lembrando que verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza, e o advérbio normalmente é a palavrinha que modifica um verbo, atribuindo a esse verbo uma circunstância de modo, lugar, tempo, ou seja, o modo como aquilo aconteceu, o tempo, quando que aquilo aconteceu, o lugar, onde que aquilo aconteceu, a frequência, e assim vai. Claro que o advérbio ele não modifica tão somente verbo, ele modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. No momento certo falaremos dele, tá? A preposição, né, gente, tá? Lembra, preposição são palavras que unem outras palavras, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, e assim vai. As conjunções que, além de unir palavras, também unem orações, tá? Indicando, atribuindo um valor semântico entre aquelas orações, um valor semântico de adição, de adversidade, de concessão e assim vai. E por último, as interjeições, que são palavras que normalmente são relacionadas a sentimentos, alívio, tristeza, né? E assim vai. Ufa, opa, oba, eba, tá? Essas são as interjeições, tá bom, gente? Agora, né, daqui para frente a gente ainda vai falar um pouquinho geral deles e depois já vamos entrar ali, né, num aspecto mais individual de cada um, tá? Bom, outro termo muito importante aqui para vocês é o que a gente chama de determinantes, tá? Que vem associado também aos determinados, tá? Como assim, ó? O contexto em que a palavra é empregada é fundamental para a identificação de sua classe gramatical. Até vou, né, destacar isso aqui com marca-texto, tá, gente? Bom, principalmente você, concurseiro, você tem que se lembrar o seguinte, olha só, não adianta eu simplesmente decorar o substantivo se eu não sei identificá-lo dentro de um contexto. Por quê, gente? Olha só, né, o contexto que vai determinar que tipo de palavra eu estou utilizando ali. Eu vou te trazer um exemplo bem simples, olha só. A gente pega a palavra feliz. A palavra feliz, ela é por origem um adjetivo, concorda comigo? Sim. Agora, a partir do momento que eu digo isso aqui, ó, o feliz está aqui. Você acha que esse feliz é um adjetivo? Não, esse feliz é um substantivo. Porque aqui, esse feliz está sendo marcado pela presença de um determinante, que é o artigo o. Então, tome cuidado que se eu parto do pressuposto que feliz é sempre adjetivo, eu vou errar essa questão, tá? Vou errar. Não é, é um emprego gramatical das palavras. Isso é muito mais importante do que lembrar o que é um adjetivo por origem ou o que é um substantivo por origem. É você saber identificar dentro de uma estrutura frasal, tá? Muito bem. Então, olha só. A gente tem aqui, eu já vou pular algumas coisas, porque depois a gente vai voltando nisso, né? Mas aqui, ó, as palavras que acompanham o núcleo são chamadas de determinantes e modificam-no acrescentando informações, especificando seu sentido, tá? Aliás, eu já vou trazer uma outra observação aqui para você, tá? Determinantes são as palavras que têm a capacidade de substantivar qualquer outra palavra. Você acabou de ver, feliz é por origem adjetivo, mas dentro daquele contexto está sendo empregado como substantivo porque ele está marcado pela presença de um determinante. Então, determinantes são as palavras que têm a capacidade de substantivar uma outra palavra. Dani, quais são os determinantes da língua portuguesa? Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Mas a gente vê isso depois na sequência, tá? Vamos lá. Tá, vamos deixar aqui, pessoal, não vou ficar falando de grupo nominal e grupo verbal, não tem porquê agora, tá? Né? Vamos lá. Agora sim, tá? Eu quero aqui, ó, tá? Valor substantivo. Então, estamos falando da nossa primeira classe gramatical, que é o substantivo. Então, possui valor substantivo qualquer termo que ocupe o lugar de um substantivo. Tá, Dani, mas o que é o substantivo por origem? Gente, substantivo é um nome. Anote isso aí, tá? Então, o que é o substantivo? Tá? Substantivo nada mais é do que um nome. Ai, Dani, mais uma vez eu li que a substantivo é a palavra que nomeia os seres. Cara, eu acabei de falar para ti que é um nome. Então, Dani, tá errado falar que é a palavra que nomeia os seres? Olha, gente, não tá errado, mas tá incompleto. Porque, vamos lá. O que é isso aqui? Abdominal. Ah, Dani, é o nome de um exercício. Aham, é o nome de um exercício.
Quer dizer, então, que abdominal é um substantivo. Concorda comigo? Sim, Dani. É um substantivo. Beleza. Abdominal é um ser? Não, pois é, né? Abdominal não é um ser. Se eu te digo que substantivo é a palavra que nomeia os seres, daqui a pouco tu vai dizer que abdominal não é um substantivo. E é um substantivo. Por quê? Porque substantivo é um nome de quê, Dani? De qualquer coisa, de uma ação, de um estado, tá? De um sentimento. É o nome daquilo, o nome de um exercício, o nome de uma ação, etc, tá? Então, corrida é um substantivo, abdominal é um substantivo, amor é um substantivo, tá? Então, lembre-se disso, tá? Muito bem. Só que, gente, aqui nós estamos falando além do substantivo, nós estamos falando de palavras que têm um valor substantivo. Ou seja, o que é ter valor de um substantivo? Das duas, uma, né? É ou uma palavra que está substantivada pela presença de um determinante, ou uma palavrinha que venha no lugar de um substantivo, ou seja, no lugar de um nome, ou que venha determinado por um artigo, pronome, numeral, adjetivo, ou seja, essa palavra que vem determinada é a palavra que está substantivada. O exemplo, se você quiser colocar aqui, que eu deixei para você antes, é o feliz, né? Lembra do o feliz está aqui? Pois é, esse o feliz é uma palavra substantivada marcada pela presença de um determinante. Agora, eu posso ter palavras com o valor de um substantivo, que é o caso de um pronome pessoal reto. Ó. Ela decidiu sair cedo. Vamos imaginar que a gente está falando da Maria. Maria decidiu sair cedo. Mas ao invés de utilizar Maria, a gente coloca o ela no lugar da Maria. Quando a gente estuda as classes gramaticais, e a gente vai ver depois a classe pronomes, a gente vai ver que tem um pronome que a gente chama de pronome pessoal do caso reto, que são as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. São os pronomes. Só que esses pronomes, eles servem justamente para substituir um substantivo dentro de uma frase, dentro de um contexto, para não ficar repetindo toda hora. Maria acordou cedo. Maria se vestiu para trabalhar. Maria, antes disso, tomara um banho. Não ficar Maria, 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 Maria. Eu posso utilizar Maria, eu posso utilizar ela, eu posso falar a mulher, né? E assim vai. Então, eu tenho várias maneiras de retomar o termo Maria. Uma delas é a partir de um pronome, que é a palavra que vem no lugar do nome. Por isso que a gente chama de pronome. Esse pronome, que vem no lugar de um substantivo, olha que fantástico, a gente chama de pronome substantivo. Ah, Dani, então ela deixou de ser um pronome pessoal reto? Não, segue sendo um pronome pessoal reto, mas a gente também chama esse pronome pessoal reto de pronome substantivo, porque ele vem no lugar de um substantivo. A mesma coisa serve para um numeral, por exemplo, quando eu falo assim, ó, Maria, Joana, Beatriz, Jennifer e Ana, tá, esperavam o resultado do exame. As 5 estavam aflitas. Olha só, eu peguei um numeral, só que esse numeral aqui está marcado por um determinante. Então, esse numeral ele está substantivado. A gente chama de numeral substantivo. Tá? Seu olhar melhora o meu. Ah, o olhar é um verbo, né, Dani? Não, esse olhar aqui é um substantivo. Fica evidente ainda pela função aqui do determinante, que é o seu, que está, de fato, mostrando que aquilo ali é um substantivo. Tá, gente? Então, a primeira classe gramatical que eu queria trabalhar com vocês, e ela é base para muita coisa depois lá na análise sintática, é essa, é o substantivo. Então, lembre-se que substantivo por origem é a palavra que nomeia o quê? Qualquer coisa. Ele é um nome, ou uma palavra que esteja marcada por um determinante. Lembre-se que o substantivo pode ser substituído por um pronome. O pronome que substitui um substantivo, nós vamos chamar de pronome substantivo. Fechou? Então tá, olha só, na sequência eu vou continuar com essas aulas aqui para vocês, utilizando o nosso material. Se você quiser esse material aqui completinho, tá? Entra no link que tá na descrição. Se você quer um curso mais, né, enxuto, tá, pessoal? Na verdade, mais enxuto não, né? Tá? Tem um enxuto também, né? Que a gente tem um intensivo de língua portuguesa, tá? Mas se você quer um curso assim, ó, né? Vamos lá, mais de 40 horas de aula, tá? Exercícios, mapas mentais, enfim, e lives com o Prof. Dani Marques, tá? Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha, vem estudar com a gente. Segue seus estudos aqui, tenho certeza que eles vão fazer a diferença lá na frente para você, tá bom? Grande beijo, fica com Deus, não esquece de compartilhar e dar o joinha, tá bom? Te vejo na próxima.
Tchau, tchau.